Quando você tem uma ativação da laringe das cordas vocais e agora você ativou a musculatura lisa da laringe das cordas vocais, que é bem próximo, é o mesmo padrão de conflito. Quando você ativa então a laringe das cordas vocais em relação à musculatura lisa e está numa epicrise, ou seja, você solucionou aquele estresse, começou a conseguir falar e está tendo uma crise, agora você pode ter um padrão de comportamento que é chamado de asma laríngea, porque a asma laríngea é uma ativação da musculatura lisa da laringe das cordas vocais e qualquer outra área do lado do hemicórtex temporal direito. Se ela tiver lá, ativação, está ativo a região da curvatura menor do estômago, por exemplo, da região epigástrica, e agora ela soluciona o conflito de ameaça, o que ameaçava ela, seja desses exemplos que eu dei, pode ser o timbre de voz do pai dela, por exemplo, que o pai dela entendeu o comportamento, parou de gritar em casa, parou de falar alto, começou a incluir a filha no ambiente, diminuiu as ameaças. O que acontece com essa criança? Ela entra em fase de solução e tem agora uma crise. Nessa crise, ela tem asma laríngea. É um outro padrão de comportamento. E se junto com isso ela começar a ter dificuldade respiratória para puxar o ar e não estiver passando o ar, e ela, devido a isso, ficar com medo de morrer, por exemplo, ou sentir ameaçada, ela vai ativando outros comportamentos. E se ela fica com medo territorial, medo, ameaça ali, ela pode ativar agora os brônquios e pode ter ativação da laringe e das cordas vocais. E agora a laringe dificulta a entrada de ar e os brônquios dificulta a saída de ar. Esse paciente pode morrer. Você vê como que o negócio é complexo, porque é importante você compreender tudo isso aqui, só que ao mesmo tempo você precisa criar as estratégias para ajudar a pessoa para não entrar nesses estados. Mais uma vez, lembrando, todas as pessoas têm essas áreas cerebrais. Todas as pessoas, em vários momentos, vão estar um pouco autista ou não. O que faz a pessoa ser mantida ali é a massa conflitual, são os trilhos do conflito, são as recidivas. Você precisa trabalhar isso. Lembra da aula que tudo é biológico, menos? É uma aula muito importante, você precisa entender. Lembra da aula onde eu falei sobre trilhos do conflito, recidivas, o que faz a pessoa ter uma doença crônica, seja uma doença física ou comportamental? Exatamente isso. Você vai ter recidivas, trilhos do conflito, conflito local, você vai ter principalmente o que a gente chama de ativação dos tubos coletores renais, que potencializa e faz você ter uma doença crônica. É o famoso barco afundando com um buraco, está enchendo de água e você está com um baldezinho jogando para fora. Tem que tapar o buraco. É isso que faz a pessoa ser crônica. É isso que faz a pessoa ficar mantida no transtorno do espectro do autismo. Ela tem então ativação do tronco cerebral, conflitos muito intensos de sobrevivência, que tem a ver com respiração, hidratação, alimentação e reprodução. E junto com isso, ela tem principalmente, que é o clássico, região epigástrica e laringe de cordas vocais. O que ameaça? O que oprime? Quem ameaça? Quem oprime? Resolve isso. Diminui isso. Dá o senso de justiça para aquela pessoa. Concorda com ela. Tenta guiar ela para ela seguir o caminho que você acredita que é o melhor para ela, mas sem oprimir, sem obrigar, sem dizer não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que pode? Pode isso. Tá, não pode fazer isso que é perigoso. Então vamos tentar cercar, fazer alguma coisa. Não pode deixar aqui que tá cheio de quina. Então coloca coisas na quina para não cair. Ah, ele pode subir e o armário cair nele. Então coloca uma corrente atrás do armário, fixa na parede. Se ele puxar o armário, a corrente trava. Vários mecanismos. Então a gente tem que trabalhar ali real.